Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Eu espero que sim. Lembra lá, usar a máscara corretamente, lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool gel e principalmente manter o distanciamento. Esse é o recurso mais eficaz para que a gente possa cuidar bem do nosso corpinho e das pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Não é fácil, eu entendo. A gente queria que as coisas estivessem de outra maneira, não é mesmo? Mas vamos começar a nossa primeira videoaula deste ano falando a respeito do Sol e retomando alguns conteúdos que a gente estudou nos anos anteriores. Como é o Sol, quais são suas características, como o homem utiliza o Sol, não é mesmo? Como é que é composto o nosso sistema solar, tudo isso a gente já viu em anos anteriores e a gente vai fazer uma breve revisão e já começar os nossos conteúdos, belezinha? Vamos nessa? Então vamos começar retomando os nossos estudos a respeito daquilo que a gente já estudou nos anos anteriores, não é mesmo? Então a gente já estudou que o Sol é uma estrela, não é mesmo? Por que ela é uma estrela? Porque ele produz a sua própria energia, né? A partir de fusões termonucleares, ou seja, os átomos se colidem e se fundem, produzindo grandes explosões, e essas explosões liberam energia na forma de luz e calor que se propaga pelo universo, chegando até o nosso planeta, se tornando o Sol a nossa fonte primária de energia, né? E produzindo a possibilidade de existência de vida no nosso planeta, não é mesmo? É a partir dele que a energia vai sendo transferida, né? Porque ele incide os seus raios, a planta produz o seu próprio alimento e distribui essa energia solar ao longo da cadeia alimentar, fazendo a transferência pela alimentação de cada um. Outro aspecto importante que a gente precisa levar em consideração é que o Sol, né, é tão grande, que equivale a mais ou menos 1.300.000 planetas Terras, né? Então, toda essa massa, toda essa fonte, esse tamanho, atrai para perto dele os planetas que o orbitam, né? Ou seja, os planetas que circulam, né? Orbitam ao redor do Sol, tá certo? E aí o nosso novo sistema solar, né? A partir do que? Da redução da classificação de Plutão para um planeta não, passou a contar apenas com 8 planetas, não é mesmo? Vocês lembram disso? Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas que compõem o nosso sistema solar. No entanto, nós temos agrupados a esse sistema solar e a esse conjunto de planetas outros 4 planetas anões, né? Que são planetas menores, né? Não considerados um planeta, mas um planeta anão, ou seja, ele foge da classificação de um planeta, né? Então nós temos Ceres, que fica entre Marte e Júpiter, e aí nós temos Plutão, Caronte e Xena, que aí seriam os últimos planetas, né? Ou seja, os planetas anões ao final, na extremidade do nosso sistema solar, tá certo? Então, aqui a gente vai ver nesse nosso sistema solar
eles organizadinhos numa sequência, mas isso raramente acontece, né, desses planetas se alinharem numa sequência por conta de suas rotações e translações bastante distintas, né? Alguns desses planetas a gente consegue ver a olho nu, ou seja, sem nenhum recurso a mais. Os planetas mais fáceis de visualização são Vênus, né, Marte e Júpiter, tá? São os que a gente consegue visualizar com muito mais facilidade. Nosso sistema solar pertence a uma galáxia, tá certo? Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. Por que ela é chamada de Via Láctea? Porque ela dá a impressão de que o leite foi derramado sobre o céu, fazendo um caminho, não é mesmo? Então, em noites sem a lua, né, sem muita luminosidade da cidade, a gente consegue visualizar esse caminho, né, que faz a Via Láctea. Nossa galáxia contém milhões e bilhões de estrelas, né? E a estrela central é muitas vezes maior do que o nosso Sol, né? Então, nessa nossa primeira imagem do canto superior direito, nós encontramos uma foto que foi tirada em que a pessoa consegue ver este caminho, né? Então, é uma visão da Via Láctea a partir da Terra, tá? Eu achei muito interessante essa imagem, essa fotografia tirada, né, em que a pessoa consegue visualizar a Via Láctea a partir da Terra, e nós conseguimos ver, tá certo? Então, é a nossa galáxia, aqui na imagem logo abaixo, né? Então, a estrela central, de forma elíptica, a gente tem de forma espiral, a gente tem a Via Láctea formando o seu caminho. Agora, nós podemos visualizar a olho nu também outras galáxias, né? Então, elas são possíveis de visualização a partir daqui da Terra, tá? Uma delas se chama Andrômeda, tá? Tá logo aqui abaixo, e ela também é possível de ser vista da Terra. E as nuvens de Magalhães, tem a pequena nuvem e a grande nuvem de Magalhães, tá? Então, são duas outras galáxias que são possíveis de serem vistas a olho nu do nosso planeta. Veja bem, galáxia é um conjunto maior de estrelas que tem os seus próprios sistemas, né, planetários, assim como o Sol tem, tá? Agora, para que a gente usa o Sol além de fornecer energia, né? Fonte primária de energia que transfere através da cadeia alimentar, a gente também usa o Sol como fonte de energia elétrica, né? Que é bastante econômico, renovável e principalmente não prejudica o meio ambiente, não é mesmo? Então, o Sol tem muitas funções, e uma das mais antigas utilizações do Sol pela humanidade é a utilização como forma de orientação no espaço. Como nós nos localizamos no espaço geográfico, né, a partir do Sol. Veja bem, a Terra realiza o seu movimento de rotação, fazendo com que o Sol tenha um movimento aparente, e a gente, a partir daí, estabeleceu que, né, a gente apontaria o braço direito para o leste, né, para onde nasce o Sol, e a gente encontra o leste. O braço esquerdo apontaríamos para onde o Sol se põe, e a gente encontra o oeste. E a partir dessa observação, desse movimento do Sol, é que a gente vai estabelecendo tanto as horas quanto essa localização. A partir da observação da sombra, eu consigo identificar, não é mesmo, pela posição da sombra, onde é que eu estou nessa localização. Então, direita, o leste, onde nasce o Sol, esquerda, oeste, onde o Sol se põe. Então, na minha frente eu tenho o norte, e atrás de mim eu tenho o sul, tá? Assim como a gente utiliza o Sol à noite, nós utilizamos as estrelas e constelações para nos orientar no espaço, tá? Então,
No norte, no hemisfério norte, utiliza-se a estrela polar, muito mais frequentemente, tá certo? Enquanto que ao sul, nós utilizamos uma constelação chamada Cruzeiro do Sul para nos orientarmos, tá? Então, de acordo com a posição das estrelas no céu, a gente também se orienta, tá certo? Indicando os pontos cardeais, como a gente viu, não é mesmo? Na sequência, né, eu quero lembrar vocês que a gente tem, além dos pontos cardeais, o leste, o oeste, o norte e o sul, nós também temos os pontos colaterais, tá? Que vão ser indicados quando não está bem nem a leste e nem a norte. E aí eu tenho o nordeste. Não fica bem entre o leste e o sul. E aí eu tenho o sudeste. Não fica bem exatamente nem ao norte nem ao oeste. Eu tenho noroeste. Nem bem ao norte nem bem ao sul. E eu tenho sudoeste. Tá certo? Então esses aí são os pontos colaterais que eu também me utilizo para me orientar e me localizar no espaço geográfico. Não dependo, né, unicamente de instrumentos. Veja bem, os instrumentos, na verdade, foram projetados a partir do quê? Da observação do Sol e da observação das estrelas, inclusive produzindo a rosa dos ventos, né, para que a gente pudesse determinar, né, essa localização. Rosa dos ventos, bússola, mapas, todos são utilizados para que a gente possa se orientar. E a partir do quê? A partir da utilização dos astros, né, tanto o Sol quanto galáxias e constelações, para que a gente possa se orientar. Ok, gente? A nossa aula hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Beijo, belas, abraço, feras.